Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando desse grupo do Palmeiras, né? O Palmeiras aí, que é o cabeça de chave do grupo G. Saiu aí, né? Quem o Palmeiras vai enfrentar e a mídia já está repercutindo demais. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia está falando? Então assiste esse vídeo até o final. É uma barbaridade que fizeram com o Palmeiras ontem à noite, né? De fazer pichar o muro. O Palmeiras foi campeão. Libertadores 3 vezes agora. Duas vezes, né? Duas vezes. Brasileiro. Copa duas vezes também. 2 vezes. Copa do Brasil. Uma vez. Uma vez. Paulista, ou duas. Agora Paulista 3. Tá na final. Supercopa, Recopa. Supercopa e Recopa. Tá na final do Paulista para ganhar o Tetra. E ainda o Corinthians não ganhou. E aí vem a torcida, uns pés de rato, uns pés de chinelo, uns pés de orelha, uns orelha seca e vão pichar o muro do Allianz Parque porque eles estão achando que os caras jogar mal, escalar o time errado como o Abel Ferreira veio fazendo, eu não tenho dúvida disso. Olha lá, ó. É uma coisa impressionante, tem que ter a raiva dessa o que é? P de Corinthians. P-O-R-R-A. Foi uma frase do Felipão. Acorda, é guerra, 10%. Pô, vamos lá. O Abel Ferreira, por mais que ele esteja num momento muito difícil da carreira dele, porque ele não está conseguindo mais escalar o time legal, ele já não consegue mais tirar dos jogadores aquilo que tirava, né? E aí é uma questão tática, Agora, vocês da torcida querer pegar no pé da Sociedade Esportiva Palmeiras por causa do título, ô Veloso, o que você pensa disso? Tá certo? Não, o Palmeiras está na final, né? Se disputou um título esse ano, está na final. Perdeu o primeiro jogo, tem o segundo jogo ainda, mas eu acho que essa manifestação da torcida é muito mais política do que realmente de resultado esportivo. Que o Palmeiras está na final e tem mais um jogo ainda. E com relação ao Abel, eu acho que o Abel não deveria expor os jogadores nesse momento, como fez na última entrevista coletiva também, falando diretamente do Rafael Veiga e do Estevão também, que são os pilares do time dele. Então, a cobrança... Ele gosta de entregar jogador, né? A cobrança tem que ser interna. Você gosta de entregar jogador, né? A cobrança aí tem que ser interna, é claro que é papel do treinador, mas não precisa ser na coletiva. Não precisa. E que, por sinal, você foi muito mal. Você foi muito desleal com os jogadores do Palmeiras, principalmente com o Rafael Veiga, e também com o Estevão, e também com o Richard Rios. Você entregou eles pro Lobo, você entregou eles pra torcida, que estão dando pau neles pra caramba. Dá pau no Estevão, cara. Menino que joga, só tá na final por causa dele, senão não estaria. Não estaria, não é por causa de você não, Abel, é por causa do Estevão. Dá uma olhada, a torcida do Palmeiras tá revoltada com o elenco do Palmeiras e com a Leila. Dá uma olhada, 2020, campeão da Copa do Brasil, 7º lugar no Brasileiro e campeão da Libertadores, só isso. 2021, vice do Paulista, 3ª fase da Copa do Brasil, 3º lugar no Brasileirão, que se quiser dar isso pro Corinthians já, eu aceito. Dá o 3º lugar no Brasileirão, pra mim tá ótimo. E campeão da Libertadores. Nossa, que fase difícil que tá o Palmeiras. Aí 2022, campeão paulista, 8ª da Copa, campeão, cara. Brasileiro e semifinal da Libertadores. Meu Deus do céu. 2023, campeão paulista, 4ª da Copa do Brasil, campeão brasileiro e semifinal da Libertadores. 2024, campeão paulista, 8ª da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro e 8ª da Libertadores. Vocês são muito chato. Qual que é o asterisco? Da onde? Recopa e Supercopa. Com as conquistas da Recopa 2022 e a Supercopa 2023, são 10 títulos em 4 anos e meio. Vocês são chato demais. Mas que torcida que canta e vibra? Que torcida que é essa, Souza? Mas é reflexo da presidente que tem hoje, né? Por quê? Porque ela reclama de tudo. Quando ela ganha alguma coisa, ela vai lá e fala. Ela agora fica falando toda hora, mandando indireta. Quando contratou o Vitor Roque, falou, vocês ainda estão com raiva, estão mais calmos. Aí o torcedor se sente no direito. Porque o pior ano, desde que o Abel chegou... Ninguém soube, não tem câmera nesses clubes de futebol. Nunca ninguém soube quem pichou isso aí. O cara escreveu direitinho, né? O cara escreveu, sem pressa. Tá vendo? Sem pressa, ó. Ali com o acento, né? Aí, com acento e tudo certinho, com ponto. Nossa, o cara... Será que não é ninguém lá de dentro? Será que não é? O que você acha? Tá certinho lá, 10% certinho.
olha lá, tudo certinho. Olha lá, tem que ter raiva. Aí o I, certinho com a bolinha. Olha lá, dessa com 2 S que tá certo. Eu não sabia que era com 2 S. Eu pensei que era com um só. Eu achei que era com C cedilha. Com C cedilha. Eu não sabia disso, rapaz. Dá uma olhada como eles são inteligentes, como eles são maravilhosos, como eles são palmeirenses de pichar. É uma brincadeira, né? Mas ninguém vai preso, né? E aí, Souza? Então é isso, a presidente se tem no direito de ficar cobrando, falando quando contrata as coisas. Mas o seu também, do seu time também, do meu. Os presidentes, o Marcelo Teixeira que quer dar o Neymar antes de todo mundo. O Augusto também que fala as coisas. Na verdade, o seu Júlio Casares é que tira a foto. Ele pra mostrar, ele tira a foto dele com o espelho. O narcisismo tá ali. Aí, a Leila também tem o direito, né? Tem o direito, mas... Você só fala do Palmeiras. Você não fala do São Paulo, Mas né? a gente tá falando do Palmeiras, homem. Não foi pichado o muro do São Paulo, foi pichado o muro do Palmeiras. Vou falar de quem? Não, caíram os muros do São Paulo por causa da chuva. Você não fala, né? Eu não soube, pô. Você tá lá todo dia, velho. Eu não trabalho na Defesa Civil, não. Pra saber o que caiu, a chuva derrubou. Trabalha onde? Trabalho na Band, homem. Até quando? Depois de que você falou essas coisas pra mim? Não, eu não tô falando pra você. Eu tô te explicando que a gente tá falando do Palmeiras. E eu não tô sabendo. Todo contrato pode ser renegociado, Souza. Eu sei, mas com você aqui, o meu sempre renegociado pro lado bom. Tá. Entendeu? Vai, Souza. Então é isso. Aliviou, Então o torcedor se sente no direito de também de cobrar pelo outro lado. Agora, se cobrar um time como o Palmeiras, pior desde que o Abel chegou foi ano passado, que foi campeão São Paulista. Imagina os caras que tem que fazer no Santos, no São Paulo e no Corinthians. Na Portuguesa, no Guarani, Corinthians, então? na Ponte Preta. Vocês não é pra pichar, vocês têm que derrubar o estádio, né? Derruba o estádio, né? Faz outro estádio, né? Porque vocês estão reclamando com o Palmeiras. Os caras estão lá, agora é guerra. Eu tô lendo lá ainda. Eu não pedi pra passar. Isso. Agora é guerra. E olha só, o latino. E tem um acento. Como que chama aquele acento em cima ali? É o agudo? Você já foi agudo? Eu sou, a minha vida toda eu sou agudo. Você sempre foi agudo? Sim. Num furô você era agudo? Numa banheira você era agudo? Furô, banheira não. Você não gosta, Veloso? Não. Numa banheirinha, namorar na banheira? Não. Você gosta de namorar onde? Na bicicleta? Porque a bicicleta. Vai, continua aí falando do Miro Puxado. Agora é guerra. 10% Filipão, porco. Campeão, aí embaixo tá o campeão. E tem campeão lá. Agora é guerra, 10% Filipão por campeão. Vamos lá. Isso adianta, Quesada, Veloso. Vamos lá, solta aí, vai soltando devagarzinho pra mim aí, o Edu. Olha lá. Aí tem lá os banheiros. Tem que ter raiva. Eu acho o cara não tem que ter futebol, tem que ter raiva. Netão, eu acho que o Veloso matou a pau. Isso tá cheirando muito mais política do que qualquer outra coisa. Eu não acho que a maior parte da torcida do Palmeiras pense dessa forma. Pô, esse é o momento de apoiar um time que pode ter uma chance de chegar na casa do adversário e fazer a mesma história que o Corinthians fez no primeiro jogo. Agora, se fosse para definir com uma música essa situação, palmeirense vive... Qual seria a música? O palmeirense vive reclamando de barriga cheia. Muito. Como pode, em 5 anos, ganhar 10 títulos? Veja o Corinthians, que não ganha um título não, São Paulo, desde 19. Em 10 anos ganhou um título. E a torcida do Corinthians apoiando... O Santos caiu. Todo é muito jogo. Louco isso, não dá para entender isso. Não dá. Isso aí é raiva, sabe do quê? De ter que trabalhar, né? Falta de noção. É falta de noção. É falta de noção e é coisa política, porque é um absurdo fazer isso. Meu irmão, essa é a grande verdade. Ou não, Veloso, você que é ídolo do Palmeiras? Não, eu também acho. É o momento de apoiar. Tem mais um jogo da final ainda e tem que apoiar porque pode chegar lá e ganhar como o Corinthians fez no primeiro jogo. Pô. Então tem que apoiar, tem que estar esperando esse último jogo, tem que estar junto com o time, incentivando, dando moral e principalmente para os jogadores, né? Que vão lá e que vão ter que jogar para virar essa condição da mais disputa. Ódio e menos... E menos... Lá em cima é F e menos Firula. Mais ódio e menos firula. Mas quem que tá com firula? O Estevão? Acho que é do Rios. O Rios? É o Rios. Pô, olha o que você fez, Abel. Olha a responsabilidade que você fez. E a culpa é sua, Abel Ferreira, que inventou o pastel de Belém. Você sabia, né? Ele inventou o pastel de Belém. Não foi as portuguesas. Foi ele. Ele reclamou. Ele que inventou a Fátima. Lá, tudo. Foi ele. Ele que inventou o bacalhau.
Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil foi ele, foi Dom Pedro. Não foi Dom João. Cabral. Não foi Cabral. Pedro Não foi Cabral. isso, ele tudo. Esse cara descobriu o pastel de Belém. Ele e olha o reclamou. que você fez com os jogadores. Fala, Souto. Ele reclamou dá um de pau 3. nele. Ele Você não dá pau nele. Você não dá pau em ninguém. Ele reclamou de 3. Ele tirou só 1 do jogo. E a culpa é de quem? A culpa é minha? Pô, ele falou que o Estevão tinha que ser mais... Fazer gols, escolher melhor a jogada. Deixou o Estevão no jogo. Reclamou do Veiga. Deixou o Veiga no jogo. Pô, tira o Veiga então. Tira o Estevão então do jogo, pô. Tá reclamando de quem ele escalou? Ele só tirou o Rios. Os 3 que ele reclamou, ele só tirou o Na verdade, Rios. o maior culpado disso foi o Ramon Dias. E o Emiliano Dias, que arrebentou com o esquema, que deu um chocolate nele. E o Oriol Alberto, hoje é aniversário do Oriol Alberto? Pô, então é o seguinte, é aniversário do Oriol Alberto hoje? Então, homenagem a essa... Deixa lá, eu mandei tirar as coisas que estão lá. Eu pedi, mas por que vocês gostam de ser o Hans Donner? Por que você gosta de botar o dedo aí, latino? Você bota o dedo, latino, sabe aonde? Vamos lá, pergunta pra mim. Ó, escuta, ó, o que vai acontecer. Pra eles aí, que estão aí bravinho, ai 10%, aí nós temos que entrar com raiva, ai que não sei o quê, porque tudo... Se você falar pro palmeirense hoje, ó, vocês vão jogar contra o Ibis, eu acho que a gente não vai ganhar. É porque o Ibis tá no momento, é um jogo difícil. O Ibis, meu Deus, você não precisa ver eles lá. Vamos jogar com o Sport. Nós não vamos ganhar, porque eu não sei o que tá acontecendo com o Rafael Veiga. 12 gols em 12 finais. Eu não sei o que está acontecendo com o Estevão. O Estevão está na seleção brasileira e foi vendido para o Chelsea por 300 milhões e é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. E vocês não se preocupem com o Hector Hernandes, com o Pedro Raul, com o Igor Coronado, que ganha 2 milhões e não joga. Vocês estão de sacanagem? Vamos sair do Rio de Janeiro e vir aqui para São Paulo, que agora também tem o lado do Palmeiras, com alguns confrontos mais do que tradicionais e também com as coisas sendo reparadas por aí, né, Nicolete? Exatamente, Mário. Um abraço pra você, pro Bruno, fã de esportes. Hoje amanheceu essa terça-feira com trabalho pro pessoal da manutenção, porque os muros e as bilheterias do Allianz Parque amanheceram pichadas. O torcedor pedindo reação do Palmeiras no confronto contra o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista. Pichações aqui agressivas, inclusive citando uma frase do Felipão em 2000, depois do jogo da Libertadores contra o Corinthians. O Felipão falou isso no vestiário para os jogadores. A pichação também citava aqui o Filipão, e naquela ocasião o técnico do Palmeiras falou que precisa ter raiva do Corinthians, soltou um palavrão no meio dessa frase, mas o pessoal da manutenção trabalhou aqui, já pintou todos os muros, a gente pode ver até a escada continua por aí, que o pessoal estava pintando agora de manhã, estava terminando o serviço, e o Palmeiras trata isso como um ato de vandalismo, não uma manifestação de massa dos torcedores do Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras vai tentar identificar esses vândalos e, se conseguir as imagens dos torcedores que picharam aqui as bilheterias do Allianz Parque, essas imagens serão encaminhadas à polícia. Mas, com certeza, é mais uma pressão para o Palmeiras nessa véspera de decisão de Campeonato Paulista, quando o Palmeiras precisa da vitória jogando fora de casa, na casa do rival. Sobre o sorteio, a presidente Leila Pereira, a gente já viu aí o detalhe da Lili, lá do Paraguai, não foi ao sorteio, por conta aí de um protesto à punição branda da Conmebol em relação à situação com o Luigi, contra o Cerro Porteño, né? O jogador sofreu ofensas racistas e a presidente achou branda essa punição, portanto não foi ao sorteio. Curiosidade é que o Cerro Porteño caiu no grupo do Palmeiras, não é a primeira vez, é um dos times que o Palmeiras mais enfrentou na história da Libertadores, inclusive já sofreu outros atos racistas contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, isso em 2021 e também em 2023, quando o Bruno Tabata foi punido com 4 jogos de suspensão, respondendo, tendo uma reação às ofensas racistas dos torcedores do Cerro Porteño, e os outros 2 times, o Sporting Cristal também, o Palmeiras já enfrentou na Libertadores, a equipe peruana, e o Bolívar vai ter que enfrentar a altitude pela 4ª vez na história da competição.
o Paulo Buozzi, o vice-presidente do Palmeiras, que foi ao sorteio, conversou inclusive com os dirigentes do Cerro Porteño pedindo ações práticas, mas ele não gostou nada da declaração do presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues, que não falou inclusive em português, mas não disse nada em relação à punição mais rigorosa sobre essa situação. Vamos ouvir então o que falou o vice-presidente do Palmeiras, o Paulo Buozzi, falando do sorteio e também sobre a declaração do presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues. É lamentável que nenhuma ação prática aconteceu, né? Nós vamos ter uma comissão que vai ser feita para conversar sobre o assunto. Um problema que repetidamente tem acontecido. Desculpa, é uma punição ridícula, com um problema tão grave. Se a lágrima do Luigi ali não comove as pessoas, o que vai comover? Não dá para admitir que uma pessoa guspa na cara do outro, que imita um macaco pro outro e nada aconteça. E aí, amanhã vai acontecer a mesma coisa, daqui a 15 dias a mesma coisa. É isso que a gente quer? Até tudo que aconteceu, para que não aconteça mais, né? O que a gente quer é isso. O que a gente quer é que acabe o racismo, acabe a discriminação, a intolerância com as pessoas. O que a gente quer é isso. Se a gente no futebol não faz nada, aí é que então a sociedade, ok, vamos embora. A primeira nota que o Cerro soltou daquele episódio triste e lamentável, estava praticamente culpando os nossos jogadores pelo que aconteceu. Se a gente não se indignar com isso, vamos se indignar com o quê? Vamos continuar falando. Se isso, tudo que aconteceu, pelo menos sirva para que não aconteça mais, as lágrimas dele não forem em vão, né? Então essa punição branda da Conmebol já reflete nesse confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño aí, que será nessa primeira fase da Libertadores. Inclusive, quando o Palmeiras divulgou o grupo, muitos comentários de torcedores do Cerro Porteño, ainda com atos racistas, comentários racistas na página do Palmeiras, nas redes sociais. Então é uma situação que o Palmeiras vai ter que administrar nesse confronto contra o Cerro Porteño. Sobre os adversários aí, o Palmeiras tem muita tranquilidade, um excelente retrospecto na fase de grupos da Libertadores desde 2000. Nessa década, e com o técnico Abel Ferreira, o Palmeiras teve 30 jogos na fase de grupos, com 25 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Perdeu para o Bolívar e para o Defensa e Justiça aqui no Allianz Parque, apenas 2 derrotas nessa fase de grupos desde 2000 e as 2 derrotas com equipes reservas. Então o Palmeiras, pelo histórico aí, vai brigar para chegar à primeira colocação geral da fase de grupos da Libertadores. Isso aconteceu 5 vezes nos últimos 7 anos. A gente pode dizer que esse é um dos objetivos do Palmeiras nessa primeira fase. Grupo do Palmeiras. Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. Moleza, ou não? Não. Diriam os antipalmeirenses a moleza de sempre, porque os grupos do Palmeiras realmente nunca são aqueles grupos mais... Bom, lá vamos nós para a altitude. Quando voltar a imagem pra gente, pode continuar com os gols aí, o professor vai falando. Eu vou mostrar para vocês o que eu imagino que foi o gesto do professor Abel Ferreira quando apareceu o Cerro Porteño ali. Continue, professor. Um grupo manjado com as características de outros grupos que o Palmeiras já pegou, né? Desde a altitude do Bolívar até o Cerro Porteño, que é um adversário que o Palmeiras pega desde o tempo que o Palmeiras não tinha Libertadores. O Cerro Porteño já caía em grupo com o Palmeiras. Nossa, faz tempo isso. Faz, 99 o Palmeiras, o ano do seu primeiro título, ele tinha o Cerro Porteño no mesmo grupo. Então são adversários, são velhos conhecidos, né? Eu não vejo grandes dificuldades nesse grupo, sinceramente. Palmeiras em primeiro. Mas o Bolívar é chato lá. Pra mim é o segundo time do grupo, assim com... o Cerro é tradicionalíssimo, né? Mas não é já dos melhores anos. Tá virando freguês do Verdão. O Cerro é talvez o mais tradicional não campeão da Libertadores. Acho que é uma boa discussão. Acho que é o que falta ganhar a Libertadores é o Cerro. Mas o Bolívar dos últimos anos tem a questão da altitude, mas tem a questão de um bom time, de conseguir classificações. Tirou o Atlético Paranaense, foi líder do grupo do Flamengo. Você tem um projeto grande por trás do Bolívar. Então, não é só altitude, grupo não. City ali, junto, eu acho que assim... É até desrespeitoso você falar do Bolívar só olhando para a altitude de La Paz, considerando as campanhas que tem feito. Então, para mim, é um grupo também eu vejo muito destacado. Assim, o favorito para ser primeiro e o favorito para ser segundo. Lógico que tem todas as dificuldades, o Sporting Cristal também. O favorito para ser segundo é o Bolívar? Para mim é o Bolívar. O Bolívar tem melhorado muito o desempenho fora de casa, até mais do que resultados. Goleou o Cerro, não sei se na última ou na anterior. O Bolívar está no ano do seu centenário.
né, 2025, e o proprietário do Bolívar é um milionário, um bilionário. Ele é boliviano, mas ele não mora lá, ele mora nos Estados Unidos, em Miami. E, por exemplo, ele é sócio do Girona, sócio do Grupo City no Girona, time da primeira, que inclusive jogou Champions League nessa temporada. Ele trabalha no ramo de informática, tem muito dinheiro e ele adora as redes sociais, né? Então ele fica lá cornetando de longe, mas bota dinheiro no clube, construiu agora um CT para base, para revelar jogadores, está reconstruindo o estádio do time. A previsão é que pudesse ficar pronto esse ano, né, que é o ano do centenário, mas não vai ficar a tempo. Mas em breve teremos o estádio, ele vai deixar de jogar lá no Hernando Siles e vai construir um estádio que vai virar um caldeirão, já vai ser altitude, vai ser um caldeirão também, o estádio do Bolívar. E lembrar que ano passado ele passou em primeiro lugar no grupo do Flamengo. Sim. E nos 2 últimos anos o Bolívar, e aí no ano retrasado, ele quase foi primeiro no grupo do Palmeiras. Sim. Quando o Palmeiras até poupou no jogo na altitude por causa da final do Paulista. Ele perdeu na volta, o último jogo foi aqui no Allianz, e ele perdeu e aí acabou em segundo, mas tem se classificado para a próxima fase. E o Cerro é isso. Aliás, sobre Cerro e Palmeiras, é impossível a gente não falar, no caso do Luigi. Daqui a pouco. Então tá bom. Mas é um adversário que o Palmeiras tem enfrentado muitas vezes e normalmente tem levado vantagem, mas sempre tem sofrimento. Sempre o Palmeiras passa, mas passa tendo que jogar no seu máximo. E o fiel da balança aí? É o Sport e Cristal. O Sport Cristal é o fiel da balança, literalmente. Não deve ser grande problema para ninguém. Então tá aí, a gente viu o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, com pompa, encheu a boca para falar, eu quero anunciar, e na minha leitura não anunciou nada de novo, nenhuma mudança. Na minha leitura, repito, na minha interpretação, a Conmebol vai continuar empurrando com a barriga o problema do racismo, diz que vai se reunir com governos, vai continuar provavelmente ganhando dinheiro com as ofensas racistas, porque quais são os castigos? É multa, as punições, multa de $80 mil, multa de $50 mil, ou seja, a confederação ainda ganha dinheiro e os racistas vão continuar agindo com a mesma impunidade de sempre. Então fez um discurso ali que para mim não significou nada. Vamos ver daqui para frente, se houver realmente mudanças significativas, eu serei o primeiro aqui a reconhecer e falar. Mas por enquanto, o que eu vi e ouvi, não vi nada de novo. Tudo ao seu alcance? Tudo ao seu alcance é jogo sem público em categoria que já não tem público? Tudo a seu alcance é advertência leve? É punição de fazer campanha em rede social? Muito pouco, né? Continua sendo muito pouco. E eu acho, Abel, infelizmente, eu acho que não vai ter grandes mudanças, porque se houvesse a perspectiva de grandes mudanças, teria sido aproveitada essa oportunidade para anunciar essas grandes mudanças. Então é mais do mesmo, né? Eu tive a impressão que ele disse, olha, a responsabilidade não é nossa, porque o racismo não está só no futebol, e realmente não está. É um problema que está na sociedade, está no mundo, está em todos os lugares, eu canso de dizer isso aqui, mas o futebol pode e deve fazer a parte dele. E a impressão que eu tive é, olha, esse problema não é nosso, vamos nos reunir com governos e ver o que a gente faz e pronto. E ainda completou, a bola tem que seguir rolando. E os governos, quando não têm leis antirracistas... No Paraguai não é crime. No Paraguai não é crime, é só menos no Brasil que crime. Na América, então... E eles, inclusive, os clubes falam, já é difícil alguém ser as punido. leis serem cumpridas no Brasil também pelo crime de racismo. Já é difícil. Imagina nos outros lugares onde não é crime. O que os clubes falam, assim, eles mandam sempre, né, quando os torcedores vão viajar, eles fazem as recomendações para os torcedores. Quando vai para o Brasil, eles falam, atenção, racismo no Brasil é crime, hein? Vocês podem ficar presos lá. Tipo, aqui está liberado, mas aí vocês tomem cuidado. Então, é muito pouco... Assim, o presidente da Conmebol, ele fez vários discursos, né? Toda hora ele estava no palco ontem, apareceu várias vezes. E nessa hora ali, ele para de falar em espanhol e passa a falar em português só para falar do racismo. Como se fosse uma coisa só voltada para o público brasileiro. Tenta ali parecer solidário e tal, mas na prática não apresenta muita coisa. E depois, logo depois, ele já começa a... Ele tem um tom grave para falar dos casos de racismo, mas dá um estalo assim, ele já começa a sorrir e fala, não, o show tem que continuar, estamos recebendo muito dinheiro, estamos distribuindo muito dinheiro e tal. Aí já volta a falar em espanhol para exaltar que está cada vez mais distribuindo dinheiro e tal.
Isso é uma coisa importante para os clubes e tal, mas meio que passa do racismo sem acrescentar muita coisa. E o detalhe, ao final da cerimônia de ontem, o vice-presidente do Palmeiras, que representou o clube lá, a Leila não foi, agora me falta o nome dele. A gente tem. Vamos ouvi-lo então, já que você chamou, Eugênio. É Paulo Buozzi o nome dele? Buozzi. Ele falou, vamos lá. André, era o mínimo ele ter falado, né? Só faltava ter acontecido tudo que aconteceu e não falar. Agora, é lamentável que nenhuma ação prática aconteceu, né? Nós vamos ter uma comissão que vai ser feita para conversar sobre o assunto. Um problema que repetidamente tem acontecido. Ou a gente dá um basta nisso, André, ou vai continuar acontecendo. A impunidade é o combustível para que novas coisas aconteçam. E a punição extremamente leve, né? $50 mil e a proibição de entrada da torcida nesta competição sub-20. Que o sub-20 quase nem tem público. Naquela altura do campeonato não tinha público nenhum. Sim. Então isso desculpa, é uma punição ridícula. Ridícula, com um problema tão grave. Se a lágrima do Luigi ali não comove as pessoas, o que vai comover? Não dá para admitir que uma pessoa guspa na cara do outro, que imita um macaco pro outro e nada aconteça. E aí, amanhã vai acontecer a mesma coisa, daqui a 15 dias a mesma coisa. É isso que a gente quer? Temos um papel na sociedade. Sim. Acabar com o racismo. Porque a impunidade é o combustível para que aconteça de novo. Tem acontecido de novo. Pero já não podemos falar de porque senão vamos continuar. Não adianta, presidente. Temos que falar. Nós estamos falando de dirigente. Não, dirigente não estamos. Nós não temos nada contra o senhor. Nós não temos nada contra o senhor. É o time que nós mais enfrentamos na história da Libertadores. Não temos nada contra. Agora, nós temos junto o papel. Sabe qual é? Acabar com esse crime, com essa chaga que existe na sociedade. Estamos juntos na pergunta para lograr isso. Claro. Agora não adianta a gente só falar. Pode falar para a pergunta Leila, quando eu recebi a ela como uma reina, como tinha que ser. Mas não é só ela que nós temos que tratar. Não, já sei. Nós temos que tratar mais aquelas pessoas que estão sofrendo racismo. Aquelas pessoas que estão sofrendo não podem sofrer mais. Nós temos que acabar com isso. Muito bem lá. Foi muito bem, o Paulo Buozzi. Muito bem. Firme. Olha, Eugênio. Agora você vê que a reação do presidente do Cerro Porteño está ali com uma boina, um guarda-chuva. Não temos que falar disso aqui. Vou tratar a Leila como rainha. Não é sobre isso. E o problema? E o problema Sinceramente, tem um descompasso, já que a gente está falando de América do Sul. Eu sei que o racismo está em todos os lugares, inclusive aqui onde é crime. Claro, senão nem teria lei se não houvesse racismo. Eu não estou falando que o brasileiro é mais ou menos racista que os outros. Eu estou falando que toda vez que a gente tenta esse diálogo, e não é por conta da língua diferente, parece que a cabeça do resto do continente... O discurso está muito mais atrasado. Está numa outra situação. Parece que é mais naturalizado. Quase que a totalidade das pessoas. Que o Brasil ainda é dentro do continente. Você pode colocar ali Colômbia, Equador, Venezuela, um pouco... que tem uma população negra em maior percentual, né? No Paraguai, a população sei lá, imagino que 90% indígena. Indígena na Argentina, com o europeu, né? Você praticamente não tem negros na Argentina. O Uruguai tem em menor quantidade. Então, essa questão do Brasil ela é muito mais explícita. E agora, a questão toda passa, por exemplo, por algo que a gente já ouviu aqui do próprio Romero, de aqui no Brasil ele ser dito, né, o Paraguai, ou como se fosse uma coisa falsificada. O brasileiro também, muitas vezes, trata, né, dos outros sul-americanos num tom de inferioridade. E precisa parar também de fazer isso. Assim como eles precisam entender, eles não entendem. Essa é uma discussão que na sociedade brasileira está posta, e está posta há pouco tempo. Tem pouco tempo que o racismo virou crime no Brasil. É um processo que a gente está tentando ainda dentro do nosso país, com vários casos que acontecem diariamente, em várias situações, no dia a dia das pessoas, está tentando reverter, mas que está atrasado nos outros países da América do Sul. E o futebol poderia exercer um papel de liderança na conscientização das pessoas. Só que os dirigentes do futebol sul-americano não parecem preocupados com isso, porque o discurso do Alejandro Domingues ontem foi um discurso vazio de se desviar das responsabilidades, de dizer que faz o que pode, não faz o que pode fazer muito mais, e por enquanto a gente continua tendo que ficar lutando contra algo que está estabelecido há muito tempo e que muita gente não quer mudar.
e não faz nada de concreto para mudar. E a única coisa para mim que mudou em relação do caso do Luigi foi a forma do discurso. Uma nota um pouquinho num tom um pouco mais enérgico, ele fala em português, porque de resto é exatamente isso, é não entender o que precisa ser mudado. Você vê o presidente do Cerro Porteño falando, vamos tratar a Leila como uma rainha. Não tem nada a ver com isso, não é o tratamento em relação à instituição. Estão institucionalizando a coisa em vez de querer resolver o problema. Quando fala, praticamente quase lava as mãos. Quando fala, é um problema. O Alejandro Domingues, quando fala que o problema é que vem fora do futebol. De fato, vem fora do futebol. A gente falou da questão de só aqui ser encarado como crime e ainda aqui tem muito racismo também. As pessoas que cometem esses atos, por exemplo, poderiam ser identificadas, estou assim, falando fora do Brasil, e proibidas para sempre de frequentar o estádio. Exatamente. Se não tem lá uma lei que vai colocar o cara na cadeia, a Conmebol poderia obrigar os clubes a identificar os criminosos racistas e esse cara nunca mais entrar no estádio. E aí, como é que mas vai ter que tirar 10 mil. Tira 10 mil. E como é que a Conmebol fala de estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance em punição, quando ela multa em $50 mil o Cerro por causa disso? Ela ganha dinheiro com racismo. E aí o Fluminense, só para citar um exemplo, toma uma multa de $100 mil porque atrasou mais de 1 minuto na volta do intervalo. Como é que pode ser equiparável esse tipo de punição? Então, assim, desculpa, você não está tomando as maiores medidas para combater esse crime. Para mim, isso aí devia vir da FIFA e de uma maneira esportivamente, do ponto de vista esportivo, fora a punição da pessoa. Você tem razão, era um cara com uma criança, todo mundo sabe quem é o cara, o outro que cuspiu no rapaz, Perfeito, todo mundo sabe quem é. O principal. A gente está vendo quem é. Agora, fora isso, no âmbito esportivo, para mim, 3 níveis de punição. Perda de mando, reincidência, perda de ponto, reincidência, eliminação da competição. Isso tinha que vir da FIFA. A FIFA devia ter isso. É outra que não faz nada também, né? Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que é o cabeça de chave aí do grupo G, né? O Palmeiras que vai enfrentar aí o Bolívar, o Sporting Cristal e o Cerro Porteño, né? O Palmeiras que é o franco favorito aí da competição, um dos francos favoritos aí, vai competir para ser campeão, né? Tá entre ali os 3 principais times da competição, né? Então, cuja isso é o principal favorito aí do grupo, passar em primeiro ali, né? Sem muito aperto. Então, na minha opinião, o Palmeiras aí passa sim em primeiro lugar no grupo G, tá certo? O Palmeiras que é o líder, né? O cabeça de chave aí do grupo G. E eu acredito que o grupo G, que Palmeiras, Bolívar, Sporting e Cerro Porteño, ele vai terminar ali. Palmeiras e Bolívar serão os 2 que irão passar nessa sequência. Palmeiras em primeiro, Bolívar em segundo. Essa é a minha opinião, né? Mas na sua opinião aí, o que é que vocês acham desse grupo do Palmeiras, né? Que vocês acham que é um grupo ali forte, mediano ou fraco, né? Eu acredito que o time que pode dar mais trabalho ali é o time do Palmeiras, que pode arrancar ali 2 pontos ali do Palmeiras, né? Que é um empate, algo assim. É o Bolívar, tá? O Bolívar possa ser que dê um trabalhozinho ali pro time do Palmeiras no jogo de ida, né? Na casa dos caras. Mas eu acredito que fora isso, o Palmeiras não terá tanta dificuldade. Então, na minha opinião, o Palmeiras passa em primeiro do grupo G, tá certo? E vamos ver como é que vai se definir as próximas. Mas pensando só na primeira fase, o Palmeiras passa em primeiro. Essa é a minha opinião. E vocês? O que é que vocês acham? O que vocês acharam aí desse grupo aí do time do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!